E aí, você sabe o que você está fazendo aqui agora? O que é o seu propósito de vida? O que você tem que melhorar no seu espírito nesse momento, nessa sua rodada de experiência na Terra? Não faço a mínima ideia do que eu tenho que melhorar aqui. Vou utilizar de um dos conceitos, vou chamar assim, que são replicados em muitas religiões, né? Que é o conceito de você estar aqui na Terra, aqui nessa vida, por algum motivo específico. E aí você tem um propósito, uma missão de vida, onde você tem que melhorar alguma coisa. E isso é cíclico. Você fica voltando, então, uma ideia de reencarnação, talvez. E você tem que ficar voltando, reencarnando em novas vidas, como novas pessoas. Aí, dependendo da linha de pensamento, da linha filosófica, religiosa, tem algumas linhas que falam sobre reencarnação, que você vai reencarnar de repente na mesma família, de repente perto das mesmas pessoas, de repente você vai reencarnar e você precisa aprender alguma coisa que você não aprendeu na outra vida. Enfim, de novo, sem entrar muito no mérito religioso da coisa, extrapolando um pouco essa ideia, extrapolando um pouco essas hipóteses, eu sempre fico pensando que é muito doido, né? Ficar cogitando que isso seja algo real, algo factível. E aí eu não estou questionando, não é falando sobre estar certa ou não tal linha religiosa. Não estou, de novo, não estou entrando nesse mérito. O mérito é a hipótese, o mérito é pensar se isso funcionaria de fato. E aí eu fico pensando, acabou de cair a luz aqui, tá vendo? Vai ficar mexendo com essas coisas. E aí eu fico pensando o seguinte, vamos pegar essa, vou criar uma hipótese e tentar pensar sobre ela. Então vamos supor que a gente está numa realidade onde a gente reencarna, e aí a gente volta, e a gente fica voltando até que a gente aprenda uma lição, certo? Até que a gente aprenda algo que o nosso espírito precisa evoluir. Para mim, que tem uma cabeça muito terrena, muito apegada à lógica, ao que seria a realidade, mas aí a realidade é um conceito também, enfim, aí extrapola para um monte de outra coisa. Mas eu, particularmente, tenho uma dificuldade em pensar ou cogitar que isso seria uma verdade, porque eu automaticamente já começo a ter vários questionamentos. Primeiro questionamento dessa ideia: putz, se eu tenho que voltar para aprender alguma coisa, já me parece um trabalho muito grande voltar para cá sem saber o que é que eu tenho que melhorar. Já é uma perca de tempo gigantesca, porque eu vou ter que viver uma vida inteira meio que contando com a sorte de que vão acontecer coisas que no momento que essas coisas acontecerem, por alguma intuição minha baseado naquele conhecimento que eu não estou conseguindo acessar necessariamente, aquele conhecimento da outra vida, de que eu vou tomar uma outra decisão. E aí, só que aí eu posso tomar uma decisão errada de novo. Aí eu fico nesse loop, voltando, tentando aprender até dar certo. O que me parece que seria muito mais fácil se você já viesse com esse conhecimento pré-estabelecido. Opa, eu me dei mal naquela vez lá, hein? Vou ter que voltar aqui e aprender esse negócio. Que é uma linha de aprendizado muito melhor, né? Concorda comigo? É igual, vou usar de novo a analogia que eu gosto. É igual um jogo. Como que você fica bom em um jogo? Errando várias vezes. Mas aí não é errar por errar. Você erra, aí você tenta de novo. Aí você não faz mais aquilo que você errou da primeira vez. Você erra de outro jeito. Você vai errando de outro jeito, até a possibilidade que vai sobrar é o jeito certo. E aí você não erra mais, você acerta. Me parece que essa ideia de reencarnação, e aí você reencarna porque você tem que aprender alguma coisa, me parece muito isso. Eu vou ficar num loop gigantesco, tendo que errar sem saber o que eu errei. E aí eu posso ficar errando a mesma coisa várias vezes. É meio maluco pensar nessa, de que isso funcionaria desse jeito de fato. Mas aí você pode colocar um argumento a mais aí. Não, mas aí sabe o que é? É que para você conseguir minimamente saber, você tem que ter uma orientação. E essa orientação é por meio do aprofundamento na religião e tal. Aí eu começo a ver uma saída lógica para isso. Lógica dentro da ilógica. Lógica para isso, de
Ah, beleza, então eu tenho que buscar uma religião, eu tenho que buscar um conhecimento oculto para conseguir acessar essa informação e ter uma dica de qual o caminho que eu tenho que seguir, o que eu tenho que melhorar. Faz sentido. Só que aí mesmo essa informação de que eu tenho que buscar uma religião, também é um negócio que está meio escondido. Você tem que ter a boa vontade de pensar sobre isso. E não ter muito preconceito de religiões, né? Porque se você estiver já preso, pré-estabelecido, de acordo com a pressão da sociedade que você está inserido, na época que você está inserido, você já está preso em uma religião específica que sequer acredita nessa possibilidade, você já se lascou de novo. Porque aí você vai ficar só perdendo tempo. Aí você vive, morre, volta, vive, morre, volta, até dar certo de você cair na condição ideal para que você consiga aprender aquilo que você tem que aprender. É difícil esse aprendizado aí das reencarnações. Esse negócio é bem complexo. É claro, o que eu estou falando é um recorte muito raso desse conceito. E aí, se fosse para entrar nos temas religiosos, aí tem muito mais explicações, é muito mais elaborado e tal. Cada vertente religiosa vai ter uma explicação mais adequada que justifica essa ideia e tal. Aqui eu estou extrapolando, estou usando essas hipóteses, esse pensamento de um jeito bem raso mesmo, bem pensando livremente sobre isso. Mas eu acho engraçado, porque você ter que ficar errando sem saber o que você tem que acertar para conseguir acertar. Imagina quando que é que você vai ser essa alma iluminada que aprendeu tudo o que tinha que aprender. Isso se não der o ruim de você ser uma alma muito teimosa, e aí você fala, não quero aprender isso não, e fica lá, fazendo o mesmo erro. E aí, automaticamente vem na minha cabeça, né? O que é certo e errado? O que é o erro? Quem que estipula o que é certo e o que é errado? Ah, é uma entidade máxima, onipotente, que seria Deus? Mas aí a gente entra numa linha complexa de abordar, por enquanto, aqui nesse canal, que é uma vertente mais questionadora do que seria essa onipotência, né? Porque se existe uma entidade onipotente que sabe de tudo, por que ela está colocando a gente aqui para aprender, sendo que ela sabe que a gente é falho e vai ficar errando? Qual que é o objetivo final disso tudo? E aí descamba para muitos outros pensamentos. Mas esse conceito de reencarnação é curioso, porque ficar pensando sobre, puta, eu já passei uma vida inteira, tive várias experiências na vida, tive família ou não, tive filhos ou não, tive amores, tive decepções, e aí várias, milhares, porque a gente está falando de reencarnação, a humanidade está aqui há milhares de anos. E aí tô aqui na milionésima, centésima, décima vez reencarnado, e eu não lembro de nada disso, nenhuma dessas experiências, nada. Ninguém que passou por mim, sabe? Aí o valor desse aprendizado tá o aprendizado pelo aprendizado. Evoluir a alma por evoluir a alma. Todas aquelas experiências que você teve vão ser experiências acumuladas quando você tá lá do outro lado em algum lugar, mas não aqui. Aqui você é resetado e começa tudo do zero. Me dá um pouco de preguiça pensar sobre isso, se isso seria algo prático de ser feito. Me parece muito gasto de processamento. Aí quando eu falo gasto de processamento, volta a minha cabeça de nerd da computação. E aí eu fico pensando, putz, a justificativa para fazer isso nessa escala, dessa forma, me parece algo muito semelhante ao que eu aprendi recentemente. Eu ainda estou aprendendo, pesquisando, tal, sobre como que faz o aprendizado de máquina, o aprendizado ali de uma IA, sabe? Como que você processa dados em uma IA para que ela consiga raciocinar, consiga produzir aquela informação que você precisa. Então tem alguns estudos de aprendizado de máquina, antes até da era da IA que a gente está agora. Tem por exemplo, aqui no YouTube tem um vídeo que eles mostram exatamente esse experimento, de colocar ali vários robozinhos que tem que fazer uma tarefa juntos, e aí eles ficam repetindo, errando, milhares de vezes, e aí de tanto errar, eles erram quase todas as possibilidades possíveis e formas diferentes de como fazer errado aquela tarefa, até que começa a sobrar as formas possíveis de fazer dar certo aquela tarefa. E aí no final das contas,
você chega na melhor forma e na forma mais eficiente de fazer, de executar aquela tarefa, porque você já conhece todas as formas possíveis de errar. É a mão inversa do negócio. Eu não tento acertar na primeira vez. Eu erro tudo que tem que errar para saber qual que é o jeito certo bom, saca? Será que poderia ser alguma coisa assim que está acontecendo com todas essas alminhas? E aí todas as almas distribuídas, vivendo cada uma a sua vida e várias reencarnações, a gente está aprendendo todas as formas possíveis de errar na vida. E aí no final das contas, quando a gente descobrir todas essas reencarnações que estão vivendo a vida de forma errada, rodarem muito isso, no final das contas a gente vai descobrir a melhor forma possível de viver. E aí quando a gente descobrir isso, opa, acabou. A gente volta para o todo, porque seria Deus, porque a gente tem a plenitude completa de como é viver da forma correta. Agora eu fui longe demais, né? Agora eu acho que eu extrapolei a maluquice do pensamento. Bom, de novo, é isso. Mais um pensamento maluco para você ficar aí agora, você pensando nisso.